Beleza. O primeiro que eu queria trazer aqui é essa thread do Sningston With. Ele postou aqui algumas regras, esse cálculo que ele fez, né? Então, ele presumiu que Bitcoin ele vai seguir a Power Law, que é enfim, é um modelo que, tipo, não é uma certeza, não é uma garantia, mas ele tem projetado para o futuro como que vai ser a performance do Bitcoin ao longo do tempo, baseado na oscilação do passado. Então, se Bitcoin continuar essa tendência de volatilidade cada vez menor e fazendo uma regressão logarítmica e projetando para o futuro como que pode ser a performance de preço dele no longo prazo, no curto prazo, no curto prazo pode ser muito volátil, muito mais volátil do que isso, mas no longo prazo a tendência é que ele siga essas linhas, né, de potência. Então ele fez um cálculo projetando o Bitcoin no 50 percentil para baixo, ou seja, da metade para baixo aqui da Power Law, ou seja, no pior cenário possível. Se ele não seguir o Power Law para cima, mas aqui da metade para baixo ao longo do tempo, sabe? O quanto que a pessoa deveria ter, pensando que as pessoas, enfim, a idade média, assim, de morte é 100 anos, ninguém passa dos 100 anos, e que a oferta monetária, o money supply, vai continuar subindo num KGR de 7%, anualmente, né? A gente tem visto aí que a média é de 10 a 15, 20% em economias relativamente estáveis. Em economias em crise é muito mais do que isso, né? Às vezes é 50, 100% num ano só. E que isso configuraria, então, uma inflação de 7%. 7% é bem na média global, porque Europa e Estados Unidos têm a meta de 2%, e aqui no Brasil a meta é 5%, mas muitas vezes passa disso. Então, 7% seria uma média que poderia ser adaptada a qualquer local do mundo. E aqui está o ponto. Ele faz esse cálculo e posta esse gráfico aqui, cogitando que a pessoa precisa de $50 mil por ano para se manter ao longo de cada ano. Se a gente fizer um cálculo de padeiro, vai dar 250 mil reais por ano, isso daria 25, mais ou menos, 25 mil reais por mês. Pensando num salário médio da população brasileira, isso é bastante, né? Mas se a gente pensa em dólares, um americano, por exemplo, isso é menos de 5 mil reais, quer dizer, menos de 5 mil dólares por mês. Então, está ajustado para o padrão de vida e o custo dos Estados Unidos. Então, se a gente pegar por esse cálculo, a gente vai ver que hoje o custo médio de vida não é 25 mil reais por mês. Mas é interessante a gente ver como para nós precisaria talvez de muito menos que isso para viver no Brasil nesse mesmo período de tempo, com dados aproximados a esses, tá? Mas enfim. Então, nessa linha aqui vertical, ele demonstra quanto Bitcoin a pessoa precisa ter para se aposentar em cada faixa de anos aqui, né? Então, observa como quanto mais passa o tempo, menos Bitcoin a pessoa precisa para se aposentar e ter no longo prazo esses 50 mil dólares anuais. Então, aqui, por exemplo, né? Se a pessoa tem 4 Bitcoin agora, a tendência é que o quanto antes ela consiga se aposentar para ter essa aposentadoria de 50 mil dólares por ano. Quanto menos Bitcoin ela tem, aqui ó, 0,01 BTC, mais tempo vai levar para ela se aposentar. E é por isso que quanto mais você acumula, maiores as chances de você ter uma aposentadoria tranquila no futuro. Ele postou isso num formato de thread, em que ele começa a projetar padrões de vida cada vez maiores, né? E cada linha, que a linha preta depois de 75 anos, até chegar na linha amarela, que é 5 anos depois, né? Então, quanto mais Bitcoin a pessoa tem, menor o período de tempo que ela vai ter e mais tempo ela vai conseguir se aposentar e não precisar vender Bitcoin. Então, é nessa thread aqui que ele mostra vários períodos de tempo. Então, aqui com 50 mil por ano, 100 mil dólares por ano, 150 mil dólares por ano, 200 mil dólares por ano, 250 mil dólares por ano e 300 mil dólares por ano. Então, observa como, conforme o período de tempo vai aumentando, o gráfico também vai modificando, né? Vai tudo sendo arrastado mais para frente. Mais Bitcoin ela precisa. Então, aqui, ó, no primeiro gráfico é com 5 Bitcoin. No último gráfico é com 50 Bitcoin. Para ela ter uma aposentadoria de 300 mil dólares por ano. Então, o que muda basicamente é o volume de acúmulo agora. No momento, é isso que mais impacta, né? Quanto mais ela conseguir acumular agora, melhor, para ela conseguir ter essa mesma performance, porque o Bitcoin vai valorizar igual para todo mundo. E o outro site que eu queria mostrar aqui, esse aqui é mais personalizável, Cacá. Então, ele faz tipo uma calculadora para aposentadoria. É da Unchained, que é uma empresa
que faz custódia compartilhada, eles fazem bastante relatórios, é bem interessante os relatórios que eles fazem, e eles têm essa página aqui, Retirement Calculator, que tu consegue adaptar nessa tabela que mostra os parâmetros que tu digitar aqui, e um gráfico mais abaixo sobre como que vai ser o teu plano de aposentadoria. Então, eu vou fazer aqui um exercício, tá? Se tu quiser fazer junto comigo, é interessante. Então, agora eu tô com 37 anos, então ele faz uma projeção de quanto eu preciso acumular de Bitcoin para ter uma aposentadoria sustentável. E ele calcula aqui que a expectativa de vida, né? Tu quer planejar até os 80 anos. Eu vou botar aqui que eu vou me aposentar com 60 anos. Olha aqui. Olha como já sobe o gráfico. Quanto menos idade, né? Obviamente, de acúmulo, quando para de acumular, tu vai começar a consumir o que tu acumulou de Bitcoin. Então, ele coloca, eu vou botar aqui 60 anos. E eu vou botar que eu quero viver até os 100 anos, até o máximo possível. Daí é possível mudar aqui também, ó. Se tu quiser botar 120, também é possível. Vou botar 100 anos. Aqui tu pode colocar outros ativos que tu tem. Por exemplo, 500 mil dólares em ações, renda fixa ou Bitcoin. Eu vou deixar aqui 0 ações, 0 renda fixa. E vou botar 1 Bitcoin. E quanto por mês tu quer acumular? Eu vou botar 500, 200 dólares, que vai ser R$1.000 em Bitcoin. E aqui tu consegue colocar, tipo, padrão de impostos que tu paga, a quantidade e quanto que isso vai impactar por ano, né? Tu pode adicionar ativos também. A expectativa de crescimento dos teus outros ativos. E aqui um KGR médio de 17%, que é bem conservador para o Bitcoin. Beleza. E ele vai projetar, enfim. Aqui ele projeta também que outros tipos de receita tu vai ter durante a tua aposentadoria. Eu vou deixar aqui zerado. Beleza. Então ele projeta aqui as despesas anuais, né? Então os americanos sempre calculam anuais. Então se dividir 100, aqui que tá em dólares, eu vou botar os 50 mil dólares de antes, que ainda é bem alto para os padrões brasileiros. Vou botar 30 mil dólares. É longo esses parâmetros, né? É interessante essa ferramenta, mas é claro, você tem que botar várias informações ali para ela dar a estimativa bem aproximada, pelo que eu estou entendendo. O que é interessante, porque tenta refletir a realidade de cada pessoa, né? Então aqui coloca as suas despesas anuais, então 30 mil dólares, ou seja, 150 mil reais, mais ou menos. Ganhos de capital, 20%, que fecha ali com o crescimento do Bitcoin e outros ativos. E a expectativa de inflação, eu vou botar aqui 5%, porque vivemos no Brasil, né? Então ele calcula aqui, ó, para se aposentar com 60 anos e eu ter 42 anos de saque de Bitcoin, ou seja, eu vendo Bitcoin ou colateralizo, mas ele está considerando saque quando tu faz withdrawal, está sacando Bitcoin. Ó, quantos anos você pode sacar Bitcoin da sua cold wallet, por exemplo, até chegar em 0 como saldo. E aqui na aposentadoria, então, teria 1 Bitcoin em média, e o preço do Bitcoin, 42 anos, 3.107.960. Que, na verdade, é o preço do Bitcoin quando me aposentar, ou seja, daqui a alguns anos, né? 23 anos, daqui 23 anos. E aí o budget durante a aposentadoria seria cerca de 7 mil dólares por mês, ou seja, 35 mil reais por mês, bem bom. 92 mil ao ano. E o saldo na minha carteira, quando eu me aposentasse, 3,8 milhões de dólares. Isso dá 15 milhões de reais, né? Aqui em cima também, o preço do Bitcoin, 15 milhões de reais. Carol, alguém vai dizer assim, ó. Carol, alguém vai dizer assim, ó, 35 mil reais por mês daqui 20 anos não vai valer nada. Esse é outro ponto, né, sobre a inflação Fiat. Tu começa a perceber que em Fiat tudo fica cada vez mais caro, os 35 mil reais vai ser equivalente, sei lá, 10 mil reais hoje, e os 15 milhões de reais por Bitcoin vai ser, tipo, o preço do momento, porque hoje tá 100 mil dólares, a demanda vai subir, ele vai valorizar, é o efeito inverso, né, do Bitcoin e o dinheiro Fiat, basicamente, sendo exposto. E aí ele coloca aqui, o saldo quando morrer, ainda
tende a sobrar um saldinho em Bitcoin, porque mesmo que tu gaste, o remanescente ele vai valorizando ao longo do tempo. E aqui embaixo tem o gráfico disso, né? O valor remanescente ao longo do tempo. Então, na linha amarela é a estratégia máxima de Bitcoin. Eu não fiz o portfólio 60-40, né? Que seria colocando ações, mas poderia colocar também. E ele mostra como, ao longo do tempo, mesmo fazendo saques, o que sobra de Bitcoin ainda segue valorizando, mesmo que a pessoa morra antes, ela vai ter Bitcoin ainda para suprir o restante da vida dela, e mesmo que ela morra antes, vai continuar valorizando, porque vai sobrar Bitcoin, porque o custo de vida é pago em fiat, e a aposentadoria foi feita em métricas de Bitcoin, né? Em Bitcoin, se ela focar nisso. Não que as pessoas tenham que focar nisso, pode ter o portfólio balanceado, mas se ela seguir esse mesmo padrão de acúmulo, mesmo com outros ativos, tende a refletir esse mesmo resultado, Cacá. Achei bem legal essa ferramenta da Unchained Capital. Vamos botar o link aqui, disponibilizar para a galera, quem quiser fazer o seu próprio teste ali, aplicar as próprias informações para ver como que funcionaria então a sua aposentadoria. Até eu vou fazer, eu não fiz, eu achei bem interessante, vou fazer esse teste aí. Carol, uma coisa que me veio à mente agora que eu acho legal comentar, porque quando a gente fala de aposentadoria com Bitcoin, a galera pensa assim, pois é, como que eu vou usufruir do Bitcoin? Como é que eu vou me aposentar com Bitcoin? Afinal de contas, Bitcoin não tem rendimento, né? É aí que tá. Por isso que a gente sempre falou isso, né? Há muitos anos a gente fala como as pessoas vão ter que se atualizar com relação ao Bitcoin, porque ele funciona diferente. Ele traz novos conceitos. Hoje você deixa um dinheiro sei lá, tu deixa um dinheiro em aplicações que te geram rendimentos, ou seja, aquela história do ganhar dinheiro dormindo, né? Isso aí até não se ouve mais tanto, virou um chavão alguns anos atrás de investimentos tradicionais, né? Ganhe dinheiro dormindo, que é isso, você aplicar um dinheiro, você investir um dinheiro e receber rendimento, ou seja, a renda não é nem renda extra, um rendimento sem fazer nenhum esforço, digamos assim, né? Renda passiva, isso, não é renda extra, é renda passiva. A renda passiva, meu Deus, né? É a busca dos investidores do mercado financeiro tradicional. E o Bitcoin, ele traz uma outra lógica, que é o que a Carol acabou de comentar, por conta da escassez e da demanda crescente, a tendência é ele continuar valorizando, por mais que você guarde Bitcoin e tenha os seus custos em fiat que você retira do Bitcoin, ou seja, você vende Bitcoin, ao longo do tempo o Bitcoin, a tendência é continuar valorizando. Então ele não tem uma renda passiva, né, um valor ali, todo mês eu recebo certo aquele valor ali, porque eu já tenho uma previsibilidade, já tenho um acordo que eu fiz a partir já tenho um percentual que eu recebo daquele X valor que eu botei naquele tipo de investimento. O Bitcoin, tu não sabe exatamente o quanto que ele vai subir. Tem o KGR que a Carol falou, que ali tem uma previsão na Unchained, mas você não tem certeza, porque um ano é uma valorização X, no outro ano é uma outra valorização Y, então, né, não tem uma previsibilidade, mas tem uma tendência de alta. Muda a lógica de como investir, do que é essa renda passiva, de como ter renda em Bitcoin, muda totalmente a lógica. Eu acredito também, além disso, e aqui tu está falando da Unchained, fez um cálculo em cima da tendência de valorização do Bitcoin, mas eu acredito que ainda vai surgir outras formas de você ter, né, uma rentabilidade, enfim, com o seu Bitcoin acumulado, né? E aí, Carol, vou deixar para tu comentar sobre isso. É colateralização. Já existe uma forma de você deixar lá custodiado na exchange, ganha um percentualzinho em cima desse valor que está lá travado na exchange, enfim, mas aí a gente vai falar de segurança, né? Hoje as exchanges, é muito recente todo esse histórico de exchanges quebrando e falindo, então tem riscos. Vamos falar sobre isso, Carol. O que tu acha sobre isso? Primeiro, da mudança de mentalidade, no sentido da renda passiva e como que Bitcoin muda isso. E segundo ponto, dos novos produtos e soluções financeiras que devem surgir para quem tem Bitcoin acumulado para o futuro, que vai poder utilizar isso, essas ferramentas financeiras na aposentadoria com Bitcoin. Boa. É o que tu falou, Cacau. O Bitcoin ele não rende nada. Ele só valoriza. Bitcoin não é uma ação que paga dividendos, né? Ele é uma commodity digital, um ouro digital, uma rede descentralizada. Ele mistura um monte de conceitos de vários
tipos de ativos e por isso que ele é tão único, mas uma coisa ele não faz, que é gerar rendimento. O Bitcoin ele só valoriza para quem compra Bitcoin, ele vai valorizar ao longo do tempo. E é por isso que estão surgindo ferramentas e é doido, porque o mercado inteiro da indústria do Bitcoin está se voltando para oferecer soluções que atenda demandas. E aí as demandas elas podem ser colateralização, que é deixar o Bitcoin como garantia e pegar um empréstimo em fiat, que é o que tu falou. Hoje em dia, como tu falou, as ferramentas não são seguras o suficiente. E aí exigiria o que a gente falou no podcast passado, né? Perfil de risco. A pessoa saber o que ela quer com aquele Bitcoin. E aí sim, talvez ela começar uma diversificação de custódia. Acho que daí entra, quem não assistiu o podcast anterior, acho que faz sentido assistir, que é assim. Eu tenho 5 Bitcoin. Bitcoin tá 15 milhões de reais agora. Eu não quero vender nenhum Bitcoin. Não quero vender Bitcoin. O que eu vou fazer? Eu posso, então, eu tenho 5. Tá, eu vou colateralizar, então. Eu vou pegar um empréstimo em fiat, Bitcoin vai valorizando, conforme ele for valorizando, eu repago esse empréstimo em fiat depois que eu peguei, mas ainda é meu. Mas quando a pessoa faz qualquer tipo de operação financeira e dá como garantia, ela também vai expor que ela tem Bitcoin. Se era um Bitcoin sem KYC, ela vai expor nessa colateralização que ela tem. Outro caminho seria vender. E aí vender é vender, né? Tu abriu mão daquele Bitcoin que tu tinha em custódia. Então depende do perfil de cada um. Se a pessoa tem só um Bitcoin, vai doer vender. Mas se ela tem 20, 30, 100, talvez ela queira vender ou colateralizar e deixar na custódia de alguém. Outro caminho é o que tu falou também. Empresas que oferecem yield com Bitcoin, que daí é o caso da MicroStrategy. Ou seja, tu não compra Bitcoin direto, mas tu acaba diversificando, entre aspas, compra uma empresa que é um proxy de Bitcoin, ela vai valorizar não só o que o Bitcoin valorizar, mas muito mais, porque ela tem um risco embutido, que é o risco da empresa falir. Ter má gestão, enfim, que é o risco de tu não comprar Bitcoin de verdade, tu comprar uma empresa que está apoiada no Bitcoin. E aí, a partir dessas ações, tu vai poder fazer mais operações financeiras, já que está em fiat, e aí tu vai usar uma parte desse valor para, enfim, custear o teu custo de vida, na velhice, na aposentadoria, e tu usa aquele Bitcoin que está ali parado como, ok, uma reserva de valor. Se eu precisar de mais, tá ali. Mas os gastos mensais pode ser dessas operações ou pode ser da colateralização que tu fez, caso tu tenha Bitcoin e não sinta tanta dor assim em colateralizar, em entregar a custódia dele para alguém, porque sempre que tu colateralizar, tu vai ter que entregar a custódia para alguém. Tu vai dar como garantia para alguém te dar fiat. Não existe almoço grátis, né? Tu vai ter que entregar alguma coisa. Nesse caso é o Bitcoin. Existem protocolos para fazer isso, mas também não é seguro o suficiente. Nada é o seguro o suficiente quando se fala de custódia. E é por isso que tantas empresas, bancos estão começando a olhar para isso, né? Como eles sendo os grandes guardiões, custodiantes para um mercado financeiro sedento por ativos que compensam a inflação, coisa que nem os ativos de governos fazem, né? E tem mais um gráfico aqui legal que eu quero mostrar, não sei se você quer comentar sobre isso rapidinho, que eu esqueci de mostrar antes.